gravando a partir de agora, pessoal. Então, o que acontece? A gente tem que garantir que tudo aquilo que a gente vai precisar para atender um cliente esteja ao nosso alcance no momento exato, esteja ao alcance da empresa, da nossa empresa, no momento exato em que vai ser utilizado. Por exemplo, se eu estou montando um avião, eu preciso garantir que todos os componentes, que não são poucos, de um avião, né, estejam no hangar de montagem no período certo para a confecção daquele determinado módulo do avião. Tá, pessoal? Essa é a ideia da disciplina de compras. Então, gestão em compras nada mais é do que garantir que tudo esteja ao alcance da empresa no momento certo e com a condição certa, né, pessoal? Porque existe uma questão de valores. A gente não pode ter um produto no tempo certo dentro da empresa, um produto ou um insumo no tempo certo, com as características adequadas e pelo um valor que não é compatível com a base de custo daquele produto. Então, por isso que a gente tem que cuidar da nossa empresa, vocês que são pessoas de mercado, precisam cuidar para ter um setor dentro da empresa de vocês, ou se vocês fizerem parte do setor de compras, vocês vão estar sintonizados, né, com as diretrizes da empresa e vão trabalhar junto com essa empresa para garantir resultados para a empresa, inclusive financeiros, pessoal. Como eu disse, a composição de um produto depende da base de custos para a montagem de um produto ou serviço. Vou dar um exemplo assim, não sei quem falou, o Carlos, que falou que era da banca, das apostilas ou dos concursos. O Carlos que falou? Isso mesmo, professor. E aí vendem o que, Carlos? Apostilas e pela web, o material? Como é que funciona? Não. Nós não vendemos. Nós somos uma banca de concurso público, professor. Nós prestamos concurso público, processos seletivos. Ok. Presta uma banca de concursos. Isso. Concurso, é isso? Isso, tá, exato. Como é que funciona a parte comercial do teu negócio? Entendeu? Tem a parte de licitações, né? E tem uma outra parte de um consultor nosso que ele cuida. Ele vai nessa prefeitura, apresenta a nossa apostila, vai criando ligações com as prefeituras. E as prefeituras contratam vocês para aplicarem a prova, seria isso? Isso. Para organizar as provas e fazer a gestão das provas durante o período. Exato. Exato. Tá, então, olha só, o Carlos está trazendo um primeiro exemplo aqui para a nossa aula. Mediante a isso, ele tem toda uma base de custos, tá? E um setor de compras que precisa garantir que tudo esteja ok para atender uma prefeitura com o custo que foi licitado, que a prefeitura, na medida em que a prefeitura abre uma concorrência, a banca do Carlos precisa fazer uma proposta. E essa proposta vai ser validada com um preço estabelecido. Não é isso, Carlos? Isso mesmo. É isso aí. Mas, para garantir que eu vá oferecer tudo isso para a prefeitura pelo preço que foi determinado, eu preciso do quê? Eu preciso que todo o setor de compras da banca, né, da banca de concursos do Carlos, ela faça um orçamento dos profissionais envolvidos, que ela pague os profissionais dentro de um valor estabelecido, que o material custe tanto, que as provas custem tanto, que o valor de gráfica seja tanto, para garantir que vai oferecer com êxito e satisfação para a prefeitura a realização daquela prova de concurso público e ainda sobre dinheiro, margem de lucro para a banca. Não é isso, Carlos? Se não for, pode me corrigir.
Exato, exato. Só que a nossa é sem fins lucrativos. Mas mesmo assim tem que sobrar alguma coisinha, né? É Pra sem compra de fins alguma coisa. lucrativos, tem mais essa. Isso. Aham. Porque é uma organização sem fins, é isso? Isso, é um instituto. Um instituto? Isso. E sobrevive como, Carlos? A gente pensando nas estações, né? Tendo uma margem, né? Ficando ali uma margem para poder pagar os bolsistas, pagar as compras de material, sobra sempre uma margem. O último que a gente Só teve uma agora, margem. a de Rio Grande, não sobrou tanto. E teve Sim. fiscais faltando horas antes das provas, nós tivemos que contratar de última hora os fiscais. Ó, vejam que importante esse exemplo que o Carlos está nos trazendo. Faltaram profissionais de última hora. A contratação de profissionais de última hora exigiu um valor a mais, não é isso, Carlos? Bem a mais, tivemos que Bem a estourar mais. praticamente orçamentos. Né? E isso faz com que haja uma piora, né, já que a gente não vai falar de lucro nesse caso, porque a empresa sem fins lucrativos, mas há uma piora na performance de atuação de serviços da empresa. Ela poderia correr o risco de estar operando de forma digamos assim, com prejuízo, não é isso, Carlos? Poderia, não chegou a esse ponto, mas poderia. Isso. Então, pessoal, isso tudo é setor de compras, tá? Por que é setor de compras? Porque o fiscal não é um produto, tá, pessoal? Ele é um prestador de serviços, mas ele precisa estar presente naquele momento, porque ele faz parte do pacote de serviços que a empresa está prestando para a prefeitura. Então, se ele não estava, faltou, houve uma substituição de última hora, com preço 3 vezes mais ou 4 vezes mais do que custaria o fiscal contratado no período certo, com o processo seletivo certo, então há um prejuízo da empresa no oferecimento do serviço, tá, pessoal? Isso acontece, então, assim, o setor de compras, ele está presente tanto numa empresa de serviços quanto numa empresa de produtos, né? Uma fabricante ou fornecedora de produtos, tá? Pode ser uma fabricante, pode ser uma empresa de varejo. Garantir que uma roupa esteja na vitrine quando está prevista uma demanda para que ela esteja ali, ou seja, que os clientes vão querer que ela esteja ali, quer dizer, chegou o frio, existe uma demanda, a previsão dessa demanda, né, e a chegada desse produto da indústria têxtil até a loja, nada mais é do que um processo de compras. Existe um processo de suprimento da cadeia produtiva, tá, pessoal? Então, no caso de serviço, a mesma coisa. Por que no caso de serviço ocorre a mesma coisa? Pode ser uma empresa de limpeza. Então, a gente tem uma empresa de limpeza para garantir que uma indústria que nos contratou tenha a limpeza certa, no período certo, e aí eu prevejo um profissional para amanhã, 2 para amanhã, 2 para tarde, 1 para o turno da noite, todos treinados, qualificados, certificados conforme as normas daquela empresa, e para que tudo esteja certo no dia de início, eu vou fornecer, por exemplo, material de limpeza, mais os profissionais. Então, existe todo um processo de compras e logística. Claro que a gente não compra pessoas, né, pessoal? A gente contrata profissionais, né? Tem que ficar claro para vocês, assim. A gente compra uniformes, a gente compra EPIs de segurança, a gente compra que mais? Produtos de limpeza, se estiver no nosso contrato de prestação de serviço, que a gente vai fornecer a limpeza também para esses profissionais. Pessoal, dúvidas? Essa parte é introdutória para a gente ir esquentando, aquecendo. Tranquilo, porque a gente já teve mais ou menos esse tipo de explicação nas conteúdos anteriores, né? Então a gente já sabe, tipo, até a professora
Tatiana, ela explica muito que comprar bem é uma coisa que é importante, né? Porque tem empresa que quebra por fazer a compra errada. Porque às vezes tu compra um determinado produto, gasta muito, e depois tu não consegue revender, toma prejuízo, e aí tu não paga para o fornecedor, vira uma bola de neve e tu entendeu? Sim, Prejudica. Então isso aí a gente já teve meio que uma introdução. uma introdução disso. Sim, uma compra errada pode significar um prejuízo enorme, né, pessoal? Então, o setor de compras precisa fazer uma série de procedimentos, que é o que a gente vai ver nessa disciplina, para garantir a compra certa. E a compra certa, pessoal, é no valor certo, é com as características certas e no tempo certo. Vocês entendem? Existem algumas outras questões, assim, todo mundo, né, todas as empresas, há um bom tempo, procuram ter estoques mínimos. Vocês sabem por quê? Porque estoque, pessoal, nada mais é do que valor investido, né? É claro que existem empresas que preferem não arriscar e ter um estoque maior. Wesley, boa noite. Bem, tem empresas que preferem ter um estoque com maior garantia, com mais margem, né? Ou seja, não ficar desguarnecido de um determinado insumo, né? Num período de crise, ou não ficar à mercê de fornecedores que podem aumentar o preço. Mas, de forma geral, nenhuma empresa acredita que seja positivo trabalhar com estoques enormes, pessoal. É um valor que poderia estar investido em algum. Se a empresa detém recursos suficientes, ela pode fazer um outro investimento com maior renda do que manter um estoque de insumos, sendo que esse estoque pode ser perecível e ainda corre o risco e outra coisa, numa economia estabilizada, de margens estabilizadas, esse produto não vai sofrer uma alteração de preço tão grande. Pode sofrer, mas que em geral não justifica a ideia de tu teres um estoque tão grande. Porque isso é a ideia do just time, tá, pessoal? Isso é ter o produto certo na hora certa para quando tu está fazendo aquele período de montagem. Para que tu não haja todo um custo para armazenar um produto, ter um armazém só para aquelas peças, sendo que elas podem chegar exatamente no momento em que tu vais fazer aquela montagem específica dentro do processo produtivo, tá? Isso, de repente, é mais ou menos o que a professora Tatiana explicou para vocês, que é uma sincronização da cadeia produtiva, tá? Aí vocês podem me dizer, Sor, mas não é muito mais garantido ter tudo guardado e a gente ter armazéns de um determinado produto? É mais garantido, né? Entre aspas, porque vai ter que ter toda uma questão de segurança, de conservação, de uma série de outros fatores que precisam estar ali presentes para garantir que tu tenhas aquele produto por muito tempo. E ainda pode haver enfim, pode haver um problema com um determinado produto, tu vai ter que fazer toda uma troca se aquele insumo apresentar algum problema durante o processo de montagem e utilização do cliente, o tal recall que a gente vê as montadoras fazendo. Então, não existe isso na indústria, pessoal. Hoje, todas trabalham com a ideia de cadência, né, de organização da cadência produtiva. Tá? Tu teres um produto ou uma quantidade de produtos quando tu estás fazendo a montagem. A gente hoje vive, né, pessoal, um momento de exceção, que é essa crise que a gente vive, e a gente vê o quanto isso desestruturou, né, o processo como um todo, e com certeza deve haver uma desestruturação da indústria, sobretudo, quando ela voltou a funcionar, agora que está voltando, retomando aos poucos, deve haver uma dificuldade com relação a fornecedores também. Mas as coisas chegaram num ponto tão extremo que, enfim,
não está dentro da margem do aceitável como a gente vinha operando, né, pessoal? Então, em geral, nenhuma empresa faltava sofria com problemas de suprimento, em geral, tá? Porque há problemas de suprimento, justamente porque há existe um processo de logística que permite, de logística e de cadeia de suprimentos, que permite uma margem, pessoal, para que não haja um desabastecimento da indústria ou da empresa, tá? O dono de uma pequena, eu estou falando só de grandes indústrias, né? E aí parece que não estou falando de alguém pode estar trabalhando em algum negócio menor, mas o dono de uma loja, o dono de uma farmácia precisa ter um controle de estoque que seja adequado a fim de não ficar um dia sequer sem um determinado produto, porque um dia sequer sem um determinado produto, imagina, tem uma farmácia e fico sem sem um band-aid, eu acabo tendo uma queda de faturamento, porque eu não tenho um produto e uma insatisfação do cliente que chega no meu ponto de vendas e não encontra um produto extremamente básico e necessário. E se eu sou dono da rede de farmácias Panvel ou da rede de farmácias São João, eu tenho uma responsabilidade de fazer uma compra com as características que supram a demanda lá da ponta, com preço que supra a demanda lá da ponta e no tempo que supra a demanda da ponta. Tá? Com a crise que vivemos, as empresas tiveram que organizar emergencialmente para que haja álcool gel, por exemplo, de forma a atender o público na ponta. No início houve uma falta total, na sequência houve uma forma emergencial de resolver a situação, inclusive alterando os fornecedores. Uma série de indústrias e de elementos da cadeia produtiva passaram a fabricar álcool gel. Empresas que não fabricavam álcool gel, pela demanda lá na ponta, que é o que a gente está falando, começaram a reformular o seu processo produtivo e pela falta de demanda, provavelmente, daquilo que faziam, começaram a fabricar álcool gel. Empresas que transportavam álcool, etanol para posto de gasolina, passaram a transportar álcool para a fabricação de álcool gel, por exemplo. Eu sei porque amigos que detêm esses negócios passaram a operar, né, nessas frentes durante o período de vida. Então, isso é suprimentos, isso é compras, pessoal. Hoje, na aula de hoje, eu preparei para vocês alguns slides, né, que eu gostaria de apresentar agora, e deixei já um texto, né, na aula 1 da disciplina de vocês, com exercícios. Esse texto vai falar ainda, né, já que a gente está nas questões introdutórias, sobre a questão do desenvolvimento com os fornecedores, tá? A importância da gente qualificar e manter um bom relacionamento com fornecedores. Isso garante o quê? Competitividade para a empresa. Vende melhor quem compra melhor, tá? Então, deixa eu dar uma visão aqui para vocês do procedimento. Deixa eu ver aqui, é uma visão para vocês das lâminas. Vamos apresentar aqui as lâminas. O que existe? Vamos com as canetas. Eu estou mais mandando exatamente. Então vocês sabem que é alguma coisa. E esse é o momento também. Feche bem. Todo mundo está enxergando as lâminas, pessoal? Sim, não? Sim. 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 Então tá bom. Aqui, pessoal.
Então, a gente tem gestão em compras, curso técnico em administração. Na aula de hoje, a gente elaborou fundamentos e elementos, tá? Para o curso técnico. Fundamentos. A área de compras é responsável pelo processo de aquisição, que vão desde a compra de bens de consumo à contratação de serviços, que é o que a gente já viu nessa primeira introdução que a gente está tendo até o momento. Por quê? Desde um parafuso que eu vou utilizar para a confecção de um produto, que é um bem, né, até a contratação de um fiscal que vai atuar na banca de um concurso público que foi vendida para uma prefeitura, tá, pessoal? Então, essa é a ideia do setor de compras. Então, vamos aos objetivos de compras. São objetivos no âmbito geral, no primeiro momento. Suprir a organização com fluxo seguro de materiais e serviços para atender às necessidades, tá, pessoal? Suprir a organização com um fluxo seguro de materiais. Não é só suprir a organização com os materiais. Não é garantir que eu tenha parafusos no estoque, né? É garantir que eu tenha um fluxo de fornecedores, de contratos em andamento, que garantam que eu vá ter parafusos, né, como exemplo aqui, durante um período de necessidade fabril. Ah, professor, mas tudo pode mudar. Pode mudar, mas a empresa funciona com previsão. Previsão de vendas e previsão natural de vendas, previsão estimada, previsão natural com base naquilo que já vendeu em outros anos. Essa é a tal previsão de vendas que a gente estuda na disciplina de vendas, e aí isso vai desencadear um processo produtivo que tem que ter uma margem para garantir que a gente venda aquilo que está previsto ou uma demanda ainda acima do que está previsto. Ah, mas e se vender ainda muito mais, professor? Aí não tem condições de atender se tu não conseguires fazer uma reposição de estoque no período necessário. Assegurar a quantidade de suprimentos para manter relacionamentos efetivos, tá? Comprar eficiente e sabiamente, obtendo por meios éticos o melhor valor por centavo gasto. Ético, né, pessoal? Precisa ter ética, o setor de compras, vocês vão ver que precisa ter continuidade, como diz no início, acima, ou seja, a ideia é a continuidade do suprimento, como eu expliquei desde o início, não é uma compra apenas, é continuidade para que nunca falte o parafuso, por exemplo. Eu estou dando um exemplo, tá, pessoal? Poderiam ser, enfim, plástico para a confecção de canetas, poderia ser qualquer um outro suprimento. Comprar eficiente e sabiamente, por meios éticos, então, administrar estoques para proporcionar o melhor serviço possível aos usuários ao menor custo. Então, quer dizer, algum estoque tem que ser administrado, né, para que a gente tenha margem, não uma oscilação imediata. Pessoal, e até setores, tá? Setores muito voláteis, que, por exemplo, setor de combustíveis. Eu trabalhei com logística de combustíveis numa época, tá? Setor de logística específica de compras e logística de combustível. Quando ia ter uma alta, eu era informado de que iria ter uma alta no barril. Então, eu sabia que eu precisaria reforçar estoques, eu estou falando de estoques líquidos, de diesel, por exemplo, para garantir uma margem melhor ou um preço mais vantajoso para o meu cliente. Tá? Eu trabalhei com isso aqui no Brasil e na Argentina. Tá? Então, administrar estoques para proporcionar o melhor serviço possível aos usuários ao menor custo. Manter relacionamentos cooperativos sólidos com outros departamentos, fornecendo informações. Quer dizer, o setor de compras está sempre fazendo uma relação com os outros setores, né? Por exemplo, a banca de concursos do Carlos, ela está sempre fazendo, na medida que o setor de compras, não sei se nós chamamos de compras ou financeiro, está fazendo
ela está sempre analisando com o setor que foi prospectar o serviço na prefeitura, a demanda necessária, vendo como foi na última vez os profissionais, para ver se vale a pena contratar os mesmos, se vale a pena aprimorar algum processo, né? O que tem que ser composto de forma diferente na composição entre profissionais que vão atender aquele serviço e insumos que vão atender aquele serviço, tá? Manter departamentos, então assim, essa informação, esse fluxo tem que ser mantido, né? Desenvolver funcionários, políticas, procedimentos e organizações para assegurar o alcance dos objetivos previstos, tá, pessoal? Funcionários do setor de compras mesmo, políticas de compra, ética, né? Não pode aceitar, bom, isso a gente vai ver com calma, mas o setor de compras tem que ter uma lisura, né, para não favorecer um determinado fornecedor, né, que pode estar em última análise, não ser o mais competitivo, o melhor que a empresa poderia ter, mas ele está tendo um relacionamento muito próximo com o funcionário do setor. Objetivos específicos, então, selecionar os melhores fornecedores do mercado, ajudar a gerar o desenvolvimento eficaz de novos produtos, proteger, então selecionar os melhores fornecedores do mercado, tá? Seja para matérias-primas, para produtos acabados, né? Por exemplo, a banca do Carlos tem que fornecer provas, vai ter que ter gráfica é um serviço, vai ter que ter canetas, vamos dizer, então mesmo que seja, não sei se o candidato leva, não leva, mas enfim, tem que ter produtos, né? Tem que ter produtos e servidores, no caso, e profissionais que vão atuar, que sejam os melhores do mercado. Ajudar a gerar o desenvolvimento eficaz de novos produtos, tá, pessoal? O setor de compras pode também trabalhar na formatação do produto, por exemplo. Eu trabalho numa fábrica, e eu vejo que existe um determinado produto que eu já tenho acesso a essa informação de que ele é tão bom quanto aquele que já vem sendo utilizado. Um determinado plástico, por exemplo, que eu compro aqui no Polo de Triunfo, e eu sei que existe a tecnologia de um outro plástico que substitui de forma mais barata e de forma tão qualificada quanto. Sugiro para o setor de design de produtos, setor de fabricação, setor de engenharia de produtos, e eles fazem uma análise, né, daquele novo material, o teste daquele novo material, e verificam que é melhor utilizar esse produto que o meu setor de compras está sugerindo. O setor de compras faz também essa relação com as outras áreas da empresa, tá? Proteger a estrutura de custos da empresa, naturalmente, né? Eu tenho que proteger o dinheiro da empresa, né? E o que são os custos? Tudo aquilo que eu preciso desembolsar para garantir que o produto ou o serviço seja cumprido ao cliente. E se eu não fizer isso de forma a proteger a estrutura da empresa, de custos da empresa, a empresa vai começar a operar no vermelho. Manter o equilíbrio correto de qualidade versus valor, né, pessoal? Ou seja, tem que ter qualidade e o preço também tem que ser adequado. Monitorar as tendências do mercado de suprimentos, que é o que eu vinha falando anteriormente. Por quê? Porque não é possível, pessoal, ser desinformado de que já exista uma nova tecnologia, um novo suprimento que seja capaz de compor aquele modelo fabril que eu estou operando, e eu, como gestor da área de vendas ou funcionário da área de compras, não estou apto a oferecer alguma coisa de última tecnologia. Eu tenho que estar atento à tendência de mercado para não gerar um processo de fabricação, pessoal, que faça com que a minha empresa, um processo de prestação de serviço que faça com que a minha empresa perca competitividade em relação ao meu concorrente, tá? Por isso que o setor de compras é tão importante. Negociar eficazmente para trabalhar com fornecedores que buscarão benefícios mútuos por meio de desempenho economicamente superior, tá, pessoal? Parceria, em outras palavras. Até aqui, como é que foi? Todo mundo? Dúvidas?
comentários? Quem gostaria, pessoal? Para mim tá tranquilo, professor, que me inseriram ali no instituto, nesse setor há pouco tempo também. Eu estou fazendo a compra dos sacos invioláveis, dos coletes. Tive que fazer Cheguei, era uma bagunça, sempre comprava a moda Miguelão. Tive que fazer um inventário do que tinha e o que não tinha dentro da empresa, né? Para ver se realmente a gente precisava fazer as compras desses materiais. E agora estou administrando isso. Fiz ultimamente a compra dos coletes, as futuras provas, sacos invioláveis, consegui comprar com um fornecedor que me deu um bom desconto de São Paulo, que daí prometi a ele que ele ia ser meu fornecedor principal, né? Sim. Consegui fazer essas compras. Agora estou aguardando aí o retorno para ver se a gente vai conseguir fazer uma locação de um único local para fazer uma prova, para poder comprar mais malotes. E já estou negociando os valores com o pessoal que fabrica os malotes. Então, de alguma forma, tu estás te identificando com o conteúdo aqui, faz parte da tua rotina. Bastante. Estou me identificando bastante. Então, tu vais ver, assim, tenho certeza que ao longo da disciplina vai ampliar um pouco mais os horizontes, e isso vai te ajudar no dia a dia, tá, cara? E dos demais, não tenho nem dúvida, pessoal, tá? Não existe uma empresa que não tenha um setor de compras. Quando são muito reduzidas, às vezes o setor de compras está um pouco ligado com o financeiro, enfim. Mas, se a empresa demanda compras, demanda fornecimento, eu trabalhei nesse setor de compras de suprimentos de petróleo para uma distribuidora, então eu sei que isso era comprar bem o dia inteiro, né, com uma cotação boa para garantir rentabilidade para a empresa e para garantir sustentabilidade de fornecimento, ou seja, não ter perigo de faltar, né? Porque os cenários econômicos vão mudando, a conjuntura vai mudando, e tu não pode dizer que um determinado cliente teu vai ficar sem o produto. Então, no momento que tu deixares o cliente na mão, pessoal, tu já tens um prejuízo, tá? Isso aí faz parte da cadeia de suprimentos. No momento em que tu tens um cliente... E outra coisa, no meu caso, por exemplo, trabalhava com a compra no setor de compras desse produto de petróleo para o fornecimento de clientes, pessoal. Existem contratos, e a quebra de contratos pressupõe multa, né? Fora a perda do cliente, né? Então, tu tens que ter uma margem muito segura de estoque e uma cotação muito adequada para que tu não percas a rentabilidade do negócio. Às vezes empata, tá, pessoal? Às vezes tu vais fazer toda uma dinâmica para minimizar um problema, mas empatando já é melhor do que tu não atinge no resultado. Vamos passar um pouquinho adiante. Equipe de compras, né, pessoal? A gente tem, normalmente é composta por um assistente de compras, compradores, né, analistas de compras, coordenadores e uma gerência, tá? Uma estrutura de um setor bem montado, e que muitas vezes precisam de vários compradores, tá? Algumas empresas, pessoal, elas, né, vocês sabem que elas enxugam um pouco essa estrutura, e quando são grupos de empresas, com mais de uma empresa, muitas vezes o setor de compras é com uma única equipe, uma única sede, muitas vezes, né? Hoje em dia muita coisa em home office também, mas numa única sede, para garantir o quê? A compra coletiva, né? Quanto mais a gente compra quantidade e trata com com o mesmo grupo, isso fortalece o grupo diante a negociação com o fornecedor. Então, essa é uma tendência. Mas um setor de compras de um grupo, né, ou seja, 4, 5 empresas, geralmente tem mais do que um profissional atuando. Um gestor, mais o coordenador, mais 2, 3 compradores, às vezes divididos por áreas, né, pessoal?
Esse comprador ele tem que ter formação também, de preferência na área de administração, na área de marketing, né? Ele precisa conhecer de novos produtos, se for uma área muito específica, ele pode ser de uma área técnica. Muitas vezes a gente fornece um produto, a gente contrata alguém que trabalha do outro lado do balcão. Por exemplo, tem pessoas que desenvolvem carreiras sempre no setor que nos compra, né? Compra da nossa organização. Aí uma hora que tu precisa, tu pega aquela pessoa que sempre está acostumada a comprar da minha empresa em outro lugar, de compra de outros concorrentes meus, e traz para dentro da empresa. Ela tem toda a vivência do que a empresa que nos compra, que compra o nosso produto, gosta, como que gosta de receber, e quando ela começa a trabalhar no setor de compras da nossa empresa, ela sabe exatamente quais os suprimentos, a matéria-prima a ser agregada no nosso fornecimento para garantir que os clientes fiquem satisfeitos, porque ela já esteve do lado de lá do balcão. Tá, pessoal? A importância da área de compras para a organização. O correto gerenciamento de compras é vital para a sobrevivência e competitividade das empresas, tá, pessoal? Volto a dizer, quem não compra bem, não vende bem, tá? Tem que ter uma compra sempre adequada. Isso não significa, pessoal, tirar vantagem em tudo, tá? Isso não significa tirar vantagem em tudo. Por quê? Porque muitas vezes tu tira uma vantagem e depois tu não consegue firmar um relacionamento. É muito mais fácil tu teres um preço adequado, que está dentro de uma margem competitiva para o fornecimento, e tu garanta sustentabilidade, que é o caso que o Carlos estava me dizendo, que conseguiu ter uma redução de custos, né? Mas não é um preço irrisório e que dele vai perder o fornecedor daqui a um pouco. Vocês entendem? Existem fornecedores também que fazem um preço só para entrar no negócio. E a gente tem que tomar um pouco cuidado disso, porque aí a gente vai oferecer para a nossa gestão da empresa um preço muito vantajoso, que a gente, como comprador, não vai conseguir cumprir na sequência. Então tem que haver o quê? Uma proposta do nosso fornecedor que mostre que ele fez uma vantagem competitiva muito alta para entrar no nosso grupo, né, como um fornecedor, e que vai haver uma restituição desses valores, ou seja, uma restituição do preço ideal ao longo de tantos meses para frente, até chegar no patamar que ainda é vantajoso ou é adequado para a empresa. Tá, pessoal? Isso acontece. Mas tem que ter uma atenção. Porque senão fica assim, ó, pessoal. Um dia eu faço, desculpa o termo aqui, vira uma picaretagem. Assim, do tipo, toda vez que eu preciso de um determinado produto, eu coto com uma pessoa diferente, e aí eu sempre pego o valor inicial dessa pessoa para entrar no grupo, né? Só que há uma descontinuidade e isso com certeza vai trazer um prejuízo. Em algum momento você não vai fechar com ninguém e tu vai ficar sem aquele insumo para dar continuidade ou sem aquela contratação para dar continuidade no serviço ou no produto que tu forneces ao cliente. Gestão de gastos, tá? Cabe ao setor de compras o estudo detalhado das requisições emanadas dos demais setores, metido relatórios das transações por setor ou centro de custos, né? Cada setor da empresa tem um centro de custos e tu tens que fornecer relatórios de como ocorreu a relação de custo daquela empresa durante um período. São analisando, né, os KPIs, que são os indicadores de performance, né, pessoal, tem ali a descrição do que eles significam, chave, no caso, né, a tradução literal, indicadores de desempenho, tá, pessoal? Então, tem que ter uma gestão dos gastos e um relatório detalhado para que haja um estudo em algum momento financeiro e do setor financeiro para que haja uma substituição de um determinado suprimento ou de uma remodelagem no processo, ou às vezes até, pessoal, assim, aqui a gente está falando de setores e de empresas com alta performance, com uma performance adequada, mas existem momentos, empresas mais antigas, em que é necessário fazer uma substituição, pessoal, de um
determinado produto. Ou seja, já não dá mais para operar com aquelas margens tão espremidas, com custos, gastos e custos tão expressivos para a fabricação ou fornecimento de um serviço. Há necessidade de uma remodelação, de uma remodelagem, a partir de uma análise dos gastos que precisa ser detalhada. Se não existir essa análise, não tem como fazer uma proposta de um novo produto. Por exemplo, se o Carlos chega à conclusão de que a banca de concursos não vem operando num patamar aceitável de custos, acaba não equalizando a relação entre despesas e ganhos, e aí o que acontece? Vai ter que haver uma inteligência interna para remodelar o produto ou a forma de oferecer o serviço. Tá? E aí na licitação ele vai colocar que vai ter, enfim, tais itens, em vez de tais, né? E vai ter que explicar e vai conseguir garantir a aplicação da prova e, enfim, as correções e divulgação no tempo certo, com a qualidade necessária. Gestão de fornecedores, pessoal, identificação de fornecedores para insumos e serviços necessários à produção e administração da empresa como um todo, tá? Vocês vão ler no capítulo que está lá na aula de hoje, a aula 1 do Saga, né? Gestão em compras, todo mundo olha lá, vai ter um capítulo que fala de fornecedores, que é o início da nossa aula de hoje. Deixei esse capítulo específico para vocês ali falar um pouco de como funciona essa relação e a qualificação de fornecedores. Existem alguns termos ali, por exemplo, deixa eu lembrar aqui, global sourcing ou outsourcing, né, que não, enfim, são termos que são muito utilizados no setor de compras, mas que nada mais são do que global, né? Sourcing é um suprimento, um fornecimento global, né, internacional, de empresas que estão espalhadas pelo mundo, e o outsourcing é quando tu faz o fornecimento daquele produto ou serviço fora da empresa. Por exemplo, eu tenho uma indústria e eu fabrico um determinado componente fora, né? Eu terceirizo, é a tal terceirização. Ou eu tenho uma empresa e um determinado produto ou serviço, determinado setor está fora da empresa. O meu setor de RH é terceirizado, vocês já devem ter ouvido isso. Ou o meu setor enfim, a minha folha de pagamentos é feita num escritório fora da minha empresa. Isso é o outsourcing. Inclusive, existem empresas que têm o setor de vendas, o setor de telemarketing, como vocês bem sabem, que são contratados de empresas de fora. Para isso, precisa o quê? Um setor de compras eficiente, que não só cumpre o contrato desse serviço que será prestado fora, mas também que garanta a qualidade, o acompanhamento desse produto ou serviço que está sendo fora, tá, pessoal? Que está sendo fornecido por um fornecedor externo. Gestão de contratos, que é mais ou menos vai ao encontro do que eu falei anteriormente. A grande maioria das aquisições, sobretudo de serviços prestados, demanda uma confecção de contratos, e esses contratos normalmente são elaborados pelo setor jurídico, né, pessoal? Todo setor de compras precisa ter interface com o setor jurídico, porque quando a gente faz a contratação, vamos dizer que eu tenho uma empresa, eu faço a contratação de uma agência de publicidade para minha empresa, e essa agência de publicidade é externa, ela vai o quê? Propor um contrato de prestação de serviços, e esse contrato de prestação de serviços precisa ser analisado junto ao meu jurídico, precisa ser feita uma adequação em algum momento, e após isso precisa fazer um monitoramento se o que diz no contrato está ocorrendo na prática. Assim como eu tenho que analisar se o meu fornecedor está cumprindo com aquilo que prevê o contrato,
eu também preciso garantir que eu, como cliente, esteja fornecendo ao fornecedor os elementos necessários para que ele preste o serviço estipulado inicialmente. Gestão de cotações, né? Essa talvez seja a mais importante atribuição do setor de compras, pois do êxito das cotações depende diariamente o desempenho da compra. Sempre, pessoal, sempre tem que estar analisando as cotações. Aquela história, são 3 cotações minhas. Não existe isso de só 3 cotações minhas. Toda empresa vai ter um regulamento, mas o número de cotações depende da necessidade da gente ter certeza de que está fazendo a melhor compra naquele momento. Às vezes é muito mais de 3, 4, 5, até tu chegares à conclusão de que fizeste a melhor compra, porque tu tens uma análise de mercado daquele setor que te garante verificar ou analisar que tu fizeste a melhor compra. Eu trabalhava numa empresa alguns anos atrás, e eu lembro que eles tinham uma compra de papel. Na época se comprava papel, até hoje se usa, para emissão de conhecimento. Tá? Conhecimento era uma ficha, né, claro, por impressora, mas através de um formulário contínuo que entrava na impressora, preenchia as datas nos campos e, no caso, o motorista precisava carregar aquilo ali, que era o conhecimento de transporte e logística. Ou seja, precisava carregar aquilo porque ele teria que seria auditado durante a viagem dele, que era uma viagem internacional, e em algum momento ele teria que ter para passar para o Mercosul, enfim, precisava ter aquele conhecimento. E no setor de compras me disseram assim, a gente precisa ver um novo fornecedor para esses formulários que eram comprados em grande quantidade e eram utilizados com todos os dias, né? Todo caminhão que saía precisava daquela emissão daquele documento. Para minha surpresa, na primeira compra que eu fiz, a economia resultava num carro popular, na compra de um automóvel popular, né, utilizado pelas empresas em geral, inclusive com ar-condicionado. Esses carros de empresa que a gente vê aí na rua, com logomarca, com a compra de formulários. Eu não sei quanto que foi de formulários que comprei, mas era o que se comprava geralmente, né? Porque entrava num processo gráfico na época, com a logomarca, enfim, da empresa. E uma compra garantiu a economia suficiente para um automóvel 0.0 utilizado por empresa. Então, pessoal, aí mostra, né, a necessidade da gente estar atento no setor de compra. Gestão de recebimentos, né, pessoal? O papel da área de compras não se encerra na missão de do pedido ao fornecedor. Cabe a esse setor todo o acompanhamento das entregas e do recebimento dos produtos adquiridos, né, dos produtos adquiridos ou serviços contratados. Quer dizer, os serviços contratados eu já falei anteriormente, que é a análise dos contratos, e comprei uma quantidade de coletes, como disse o Carlos. Quando esses coletes chegarem, eu preciso verificar se chegaram na quantidade certa, com a qualidade certa, com aquilo que estava estipulado no pedido, para que haja uma correção da compra ou para que eu tenha garantia de que foi comprado, né, porque eu vou deixar ali registrado no setor de compras, isso tudo no sistema, né, tudo através do ERP, porque o setor de compras está ligado ao sistema de gestão da empresa, para garantir que aquele produto que entrará em estoque está com as características necessárias para a utilização posterior. Só para a gente não se alongar demais, já fazendo a última lâmina aqui, relacionamento da área de compras com as áreas na empresa. O setor de compras interage diretamente com o jurídico, o setor de compras acompanha o recebimento das faturas, né, aquelas faturas que vão chegando para o pagamento, e o setor de compra interage diretamente com a logística empresarial da empresa, ou logística empresarial, ou a logística da empresa. Certo, pessoal? Dúvidas?
ficamos por aqui hoje. Leiam um capítulo que está no Saga, né? Vou interromper o compartilhamento aqui. Essas lâminas vão passar para a aula de hoje. Leiam um capítulo que está no Saga e façam os exercícios. Os exercícios valem nota e no final ainda tem uma prova. Dúvidas, pessoal? Alguma coisa que possa ajudar vocês? Bem tranquilo, senhor. Tranquilo? Joia? Gostaram da aula? Não gostaram? Não, bem tranquilo, bem boa aula, senhor. Ela é bem explicativa, né? Daí, o bom é que tu conversou bastante com a gente antes, daí não ficou aquela coisa massiva de sol diretamente nos slides, sabe? Isso facilitou bastante. Tá bom, tá bom. A ideia é realmente a gente ir se familiarizando. Agora vocês vão ler o texto, né? E lendo o texto, vocês vão ter essas palavrinhas aí que são um pouquinho diferentes, mas vocês vão ver que é um texto bem tranquilo e façam os exercícios também, tá, pessoal? Sendo assim, agradeço. Bacana, Tainá. Legal. Então tá, pessoal, por hoje é isso. Agradeço vocês. Amanhã todo mundo, hein? Nesse mesmo horário, tá certo? Então tá, professor. Até amanhã então. Valeu, abraço. Um abração, Eduardo. Tchau. Tchau. Boa noite, Tati.